uma ideia que está sendo flutuada aí como uma resposta para a redução de corrupção e para melhorar o sistema eleitoral é a ideia de um voto distrital. E sim, ele tem as suas vantagens, mas ele também tem desvantagens que não estão sendo faladas, que é o que eu quero expor aqui nesse vídeo para explicar para você mais ou menos o que é o voto distrital e alguns problemas que podem surgir dele. E antes de tudo, eu não estou defendendo o voto distrital ou o sistema de eleição atual. Eu recomendo muito aquele vídeo do Nerdologia, em que eles explicam como um sistema verdadeiramente democrático é impossível, isso não é resolvível, e eu sou um anarcocapitalista, ok? Pra mim o Estado é uma gangue de criminosos, imposto é roubo e eu não quero ter nada a ver com isso. Mas enfim, por que voto distrital tem certos problemas? Porque qual que é a ideia? A ideia, como é que é atualmente? Você tem uma eleição, digamos, no Paraná, que é o meu estado. Então você quer ser deputado federal pelo Paraná. Bom, todo o estado vota, e daí os mais votados, dependendo do peso da coligação, com o sistema todo meio estranho, vão ser eleitos, mas alguns têm voto para ser eleito e não entram, e outros não têm voto para ser eleito, mas a coligação joga o cara para dentro. E o cara tem que percorrer todo o estado fazendo campanha e conversando com um monte de gente. Porque o cara pode ter votos aqui em Curitiba, onde eu moro, ou em Cascavel, que é do outro lado do estado, 5 horas de carro de distância. Mas os dois votam pra ele, então é complicado, você tem que viajar um monte, e isso encarece a campanha. E supostamente isso aumenta a demanda então de dinheiro pra pagar a campanha, o que faz com que você tenha mais corrupção, porque daí tem que gastar dinheiro com campanha. Ok, tudo bem. Qual que é a ideia do voto distrital? Você vai dividir o Brasil, basicamente, ou os estados, em pequenos distritos de 200 mil pessoas. E daí eles votam em uma eleição basicamente majoritária para quem vai ser o representante daquele distrito. Então você tem uma cidade de 50 mil habitantes, 4 cidades de 50 mil habitantes. Você faz um distrito ali, elas votam e elegem o deputado federal deles. E então esse deputado federal tá mais próximo deles, eles conhecem o cara melhor, o custo é menor porque o cara tem que viajar menos, dá pra ter debate, certo? Porque daí agora tem o candidato do distrito do PSDB, tem o do PMDB e tem o do PT, eles debatem, então vai ter um debate de ideias um pouco melhor, tá, isso melhora. Ok, tá, tem certas vantagens em cima do sistema de lista atual que a gente tem, que é meio idiota, de coligações e etc. Ok, tem uma... O problema é duplo. O problema é que isso favorece pesadamente partidos grandes, punindo pesadamente partidos pequenos, a não ser que eles sejam de um interesse extremamente local, e isso também tem o problema de quem desenha os distritos, que é o chamado, em inglês eles chamam isso de gerrymandering. O primeiro problema é por que isso favorece os partidos grandes? Porque hoje tem as eleições no Paraná. Então, digamos, eu quero votar num deputado mais liberal, um deputado federal libertário. Eu acho que assim, ele não tem tantas chances de ganhar, mas a gente tem vários libertários no Paraná. Se todo mundo votar pra ele e convencer uma galera, ele pode entrar, quem sabe até com outro, ok? Pode acontecer. Então a gente pode votar nele. E, mas tem os caras dos partidos grandes e tudo mais, eles vão receber votos, ok, etc, não tem problema. Mas, se você tem isso num voto distrital, você fala, olha, o que vai acontecer? Tem uma concorrência, que é um voto majoritário. Num voto majoritário, o voto útil fica muito mais forte. Então você pode pensar, ok, tem o meu candidato libertário aqui que eu gosto. Se ele ganhasse 1% dos votos do Estado, ele seria eleito no sistema atual. Ele poderia, talvez não, mas 3%, dependendo do Estado, tal, conseguiria ir. Só que, no meu distrito, esse cara tá no meu distrito. Quantos libertários tem no meu distrito? 1 a 3%. Então ele nunca vai ser eleito, jamais, esqueça, acabou, isso nunca vai acontecer, desista. Então essa sua representação que você quer nunca vai acontecer. Então você vai ter os candidatos dos partidos grandes, PT, PSDB, PMDB e algum partido grande local, talvez, etc. Então assim, aquele cara que você queria, esquece, isso não vai acontecer. Esquece. Aí agora você começa a pensar, bom, aí tem o candidato do PT, ele tá meio forte, e eu não quero que o PT entre. Tem esse cara que é o candidato do PMDB, que é um merda, esse cara é um lixo, e tem esse cara do PSDB que é um retardado. Só que eu vou ter que escolher um desses dois imbecis funcionais pra não deixar o cara do PT entrar. Normalmente, no sistema atual que a gente tem hoje operando no Brasil, eu falei, dane-se os três, caiam no buraco e morram, eu vou votar no meu candidato que eu acho que tá mais perto da minha ideia e tal, legal. Agora, no sistema de voto distrital, eu fico pensando, eu vou ter que meio que tirar alguém da corrida. E você acaba com a situação que você tem hoje com prefeitos e governadores, que geralmente não é o que você quer, mas é o cara que tirou o cara que era pior.
que é meio que acontece em eleições de novo. Um exemplo muito bom é o que aconteceu no Reino Unido nas eleições em 2015. O Reino Unido usa o sistema de voto distrital. E lá eles são dominados pelo Partido Conservador e o Partido Labour, que é o PT deles, que na verdade seria tipo o PSDB aqui, porque eles não... Mas enfim, tem uma galera lá de esquerda trabalhista, não vou entrar nisso. O ponto é... eles têm um parlamento, o parlamento tem 650 deputados. É deputado pra caramba, né? Enfim, eles têm 650 deputados, e você tem o terceiro maior partido do país, que é o UKIP, o UK Independence Party, que é o partido que estava puxando, inclusive, a votação do Brexit, etc. E eles têm uns ideais até mais libertários. Não tanto, mas se eu tivesse lá, é o partido que eu votaria de maneira geral. E... eles conseguiram na eleição em 2015 1/8 dos votos, 12,5%. Em cada 8 eleitores que foram votar, um votou no UKIP. Então você pensa, então eles conseguiram assim mais ou menos uns 80 assentos, né? Por quê? Porque eles conseguiram 12% em vários dos distritos, mas em só um deles eles conseguiram a maioria para eleger o cara deles. E só. E os outros? Bom, nada, mas eles são o terceiro maior partido do país em votação. Sim, e eles têm um deputado de 650, porque é um sistema de voto distrital que não funciona. E daí você tem uns partidos como, por exemplo, o Sinn Féin e o Plaid Cymru, que são partidos extremamente localizados, de uma ideologia extremamente localizada, né? Que eles tiveram juntos 1,2% dos votos, um em cada 100, mas elegeram 7 deputados, porque nas regiões deles... eles têm um foco muito grande, eles têm um público muito cativo lá, que não quer saber dos outros partidos e vota neles. Mas eles também nunca vão conseguir... Você tá entendendo como é que é o problema? E daí a coisa fica monopolizada entre os conservadores e os trabalhistas, e a campanha inteira dos conservadores durante a eleição inteira foi: não votem no UKIP, porque daí vocês vão ganhar o Labour, porque nós somos conservadores de direita, e o UKIP é um pouco mais libertário, então se você que é mais libertário votar no UKIP, vai dividir os votos entre os conservadores e os libertários, e quem vai ter a maioria é o Partido Trabalhista. Então você vai se ferrar. Então se você voltar pelo seu ideal, você se ferra. O que é um problema idiota? Você tem essa situação que acaba sendo idiota, ok? E o segundo problema é o problema do gerrymandering, que é quem faz o distrito. No Reino Unido não tem tanto essa palhaçada, mas nos Estados Unidos tem, e do jeito que o sistema político brasileiro é uma palhaçada, aqui o negócio vai ser mais ridículo ainda, ok? Que é, os distritos têm que ter 200 mil pessoas. Quem desenha o distrito? Porque as pessoas vão mudando, certo? Um monte de gente morre, um monte de gente nasce em outro lugar, populações mudam, uma cidade cresce, uma cidade encolhe, etc. Como é que a gente vai definir os distritos? Porque você pode fazer isso, digamos, você tem uma cidade que o centro é muito conservador e a periferia vota trabalhista. Então você pode fazer distritos assim e os trabalhistas vão ganhar, e os distritos no meio e os conservadores vão ganhar, e você vai ter uma coisa equilibrada. Ou você pode fazer tipo pizza, e daí vai ficar meio a meio, e digamos, você pesa a pizza de um certo jeito que o Partido Trabalhista tá sempre maior, e daí em 2 você deixa o Partido Conservador ganhar, e você tem uma puta representação trabalhista ao invés de conservadora, sendo que a proporção da população era mais ou menos meio a meio. Você tem exemplos dos Estados Unidos onde o cara dizia, tipo, aqui tem a cidade, então meu distrito é isso aqui, aí ele faz uma ferradura assim, e daí tem outro distrito aqui, daí tem outro distrito aqui que pega uma cidade lá na puta aquela merda, e pega... pra tentar manipular quem são as pessoas daquele lugar. Você vai meio pela demografia, pela raça das pessoas, etc. Você meio que sabe como é que elas vão votar, porque nos Estados Unidos a população negra de maneira geral vota democrata, enfim. Você consegue manipular isso pra fazer o seu partido vencer. Quem que desenha? O partido que tá no poder. Então você acaba com umas situações idiotas. Aqui esses são os 2 problemas de maneira geral do voto distrital. Então que sistema de voto funciona? Nenhum. Infelizmente. Essa é a situação. De novo, refiro vocês ao vídeo do Nerdologia, vou colocar lá na descrição. Mas só pra você entender de maneira geral. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.